Eu tenho certeza que em algum momento você já se perguntou: por que essa menina não pensa antes de fazer as coisas? Ou por que esse menino parece agir sem pensar nas consequências e ignora os riscos que tal atitude pode causar? Só quer fazer o que quer e talvez você não tenha ainda obtido respostas. Mas nesse vídeo eu te trago uma reflexão que pode elucidar essas questões. E na verdade é isso mesmo. O adolescente costuma focar apenas no que está acontecendo naquele momento, a sensação de adrenalina que está sentindo. Mas esse sentimento, esse modo de agir às determinadas situações, muitas vezes não é uma escolha consciente, mas sim o resultado de um cérebro que está se integrando aos poucos. Nesse sentido, não dá para simplesmente lavar as mãos e dizer: se ele não me escuta ou não entende o que eu falo, deixa para lá, a escolha é dele, depois ele que arque com as consequências. Não é bem assim, não é bem por aí. É preciso compreender o que está por trás dessas atitudes. Como eu já falei em outros vídeos aqui, aliás, eu vou deixar no final desse vídeo e na descrição 2 vídeos que vão completar esse daqui e que fará você entender o funcionamento do cérebro do adolescente. Depois dê uma olhadinha lá. Bom, voltando aqui, o adolescente tem dentro de si um motor potente chamado dopamina. Essa é uma substância química no cérebro que o impulsiona a buscar prazer imediato, novidade e até correr riscos. E é importante que você busque conhecer um pouquinho desse funcionamento para saber que o problema não está nessa busca natural pelo novo, pelo prazer. O perigo surge quando essa energia não é canalizada da forma certa. Sabe aquele comportamento que você costuma chamar de irresponsabilidade? Muitas vezes é só a mente do seu filho buscando gratificação imediata. Um exemplo claro disso são as telas, as redes sociais, os jogos ou os intermináveis vídeos curtos. É claro que ele vai preferir largar tudo para continuar jogando, mesmo sabendo que tem dever de casa, ou vai escolher passar horas e horas na internet em vez de dormir cedo. Por outro lado, há jovens que buscam essa gratificação de forma muito mais perigosa, colocando em risco não só a própria vida, mas também a vida de outras pessoas. É o que acontece quando dirigem sem habilitação, participam de rachas ou pilotam em alta velocidade. E o que é pior, e infelizmente muito comum, é ver pais que, ao presenciarem esse tipo de comportamento, acabam reforçando essas atitudes com recompensas, dando mais liberdade ou ignorando os fatos. Isso fortalece ainda mais o comportamento de risco e pode gerar consequências irreparáveis. Na adolescência, o cérebro passa por um processo chamado integração. É quando o adolescente começa a desenvolver a capacidade de parar, pensar e refletir sobre as suas escolhas. Mas entenda que isso leva tempo. Esse amadurecimento precisa ser treinado e, mais do que isso, precisa de pessoas ao seu redor que o ajudem a pensar de forma mais centrada, com raciocínio lógico, pessoas que o incentivem a refletir sobre as possíveis consequências de seus atos. Buscar prazer, velocidade, desafio, riscos, tudo isso é natural, é dopamina pura agindo. O problema não é o impulso em si, é a falta de direcionamento para esse impulso. Um adolescente que busca adrenalina em manobras perigosas no trânsito pode perfeitamente e com orientação buscar essa mesma sensação em esportes radicais, desafios físicos ou jogos competitivos. Acreditar que o comportamento arriscado é só uma fase e vai passar sozinho, ou simplesmente fingir que nada aconteceu, é um erro sério, porque quando o comportamento de risco não gera consequências, ele tende a se repetir, piorar e se estender até a vida adulta. Então, se você percebe que seu filho adolescente é impulsivo e muitas vezes age sem pensar, respeite essa fase, mas ofereça caminhos seguros. Ele não é inconsequente. Pensar assim é uma forma fria e injusta de olhar para ele. Vamos, em vez disso, encontrar maneiras de usar
essa energia a seu favor. Aproveite essa força para alimentar esse cérebro de forma saudável e inteligente. Ajude-o a enxergar a situação como um todo. E para isso, uma ferramenta poderosíssima são as perguntas. Leve-o a refletir. O que pode acontecer se você fizer isso? E se der errado, quem se machuca? Entende? Fazer perguntas e não acusações muda tudo. Ajuda o adolescente a entender que cada escolha traz uma consequência. E você ainda tem que se conscientizar que algumas dessas consequências também são de sua responsabilidade como pai ou mãe. Elas não dependem de outras pessoas. Por isso, exerça essa função com objetividade e firmeza e só tome decisões que você sabe que vai conseguir sustentar. Você não precisa apagar esse impulso a qualquer custo, mas ajudá-lo a moldar essa força, levando-a para a criação e não para a destruição, sendo o impulsionador da própria vida sem arruinar oportunidades. O que está em jogo aqui não é o comportamento de hoje, mas a maturidade e o caráter que estão sendo forjados no presente. Quer um adolescente mais responsável? Então canalize o impulso que ele já tem. Agora, me conta aqui nos comentários, em que situação você percebeu esse impulso no seu filho e como você lidou com isso? Gente, é isso. Se esse assunto fez sentido para você, se esse conteúdo traz algo que agregue na sua vida, se inscreva no canal, que aqui eu procuro contribuir com o meu conhecimento para ajudar pais e adolescentes nessa fase da vida. E compartilhe com outros pais que também estão tentando entender melhor os seus filhos adolescentes. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.